ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver como descrever de forma univariada, isoladamente, uma única variável qualitativa. Mais concretamente, como é que no SPSS se geram as tabelas de frequências e os gráficos circulares ou de barras. E isto depois de já termos abordado no vídeo anterior os conceitos teóricos subjacentes a essas tabelas de frequências e gráficos circulares ou de barras. Ou seja, porque é que são esses os objetos que se devem apresentar quando se pretende descrever uma única variável qualitativa. Mas eis as competências que deve saber fazer no final deste módulo. Saber usar o SPSS, que é um programa de análise estatística, para apresentar tabelas de frequências e gráficos circulares ou de barras. O SPSS é apenas um exemplo. Poderíamos fazer esta apresentação de forma manual, desenhando as tabelas e desenhando os gráficos, ou com outro software qualquer que não o SPSS. Depois de gerados esses objetos, vamos ver como personalizá-los, também através do SPSS, e o mais importante de tudo, como interpretar os resultados que vão ser apresentados nessas tabelas e nesses gráficos, ou seja, o output que o SPSS vai gerar. E vamos fazer um comentário óbvio, que qualquer pessoa entenda, mesmo que não tenha bases na área da estatística, e depois um comentário de pormenor, já com dados estatísticos que suportem o nosso comentário óbvio. Para esse efeito, vamos utilizar a base de dados do projeto de investigação modelo, que tenta relacionar a ansiedade pré-natal com o ensino de cuidados ao recém-nascido, e, a certa altura, surge aqui uma variável chamada habilitações literárias, que pergunta a cada uma das mulheres da amostra qual é o nível de ensino que elas completaram. Não há dúvida que é uma variável qualitativa, neste caso ordinal, porque existe uma ordem desde o sem escolaridade até ao ensino superior, portanto vai aumentando o nível das habilitações literárias, e para gerar a tal tabela de frequências e o gráfico de barras, neste caso, devemos ir ao menu Analyze, analisar, estatísticas descritivas e o comando Frequencies, frequências, é o que nos permite fazer esses objetos. Do lado esquerdo aparece a lista de todas as variáveis presentes na base de dados, identificamos as habilitações literárias da grávida, com o respectivo nome à frente, a BILLIT, e podemos passá-la para a caixa da direita, que significa que é esta que queremos analisar. Por defeito já está ligada a tabela de frequências, portanto já vai ser apresentada, e se eu quiser em simultâneo gerar um gráfico, posso oprimir o botão dos gráficos, Charts, e, além de opção nenhum, tenho 3 outras opções, sabendo que o gráfico de barras ou o gráfico de TART, pi significa TART ou circular, são os dois únicos que se aplicam a variáveis qualitativas. O histograma já não. E neste caso, porque a variável é ordinal, faz mais sentido um gráfico de barras, como se viu no screencast anterior. Além disso, vou pedir que os valores desse gráfico não me apareçam em contagens ou frequências, mas sim em percentagens, neste caso frequências relativas. Fazer Continue para continuar e vou lançar no botão OK a geração dessa tabela e desse gráfico. Surge então uma nova janela a par da base de dados, que se chama IBM SPSS Statistics Viewer, portanto é o visualizador, e está dividida em duas metades. Na metade esquerda eu tenho o painel de navegação e na metade direita tenho os objetos propriamente ditos que foram gerados. Em primeiro lugar, fazer o comentário a esta análise que acabamos de pedir. Está aqui a tabela de frequências, onde vemos que há apenas uma pessoa que não tem escolaridade, 20 têm o ensino básico, o que corresponde a 40%, 22 têm o ensino secundário, 44%, e apenas 7 têm o ensino superior, 14%. O gráfico mostra isso mesmo, que predominam as mulheres que têm ou o ensino básico ou o ensino secundário. Daí que o nosso comentário óbvio, neste caso, é que estas mulheres que participaram neste estudo não têm assim tanta literacia, porque só uma minoria completou o ensino superior. Praticamente elas têm o ensino obrigatório, ficaram-se pelo básico ou pelo secundário. Para inserir esse comentário, eu posso clicar neste último objeto que aparece aqui no Output e no menu Insert vou inserir um novo texto para poder escrever aqui em baixo o meu comentário óbvio a esta análise, ou seja, para que qualquer pessoa entenda. E neste caso seria: as mulheres desta amostra não são muito literadas. Posso selecionar e aumentar aqui o tamanho para que se leia melhor e ao clicar no branco saio da edição desse texto e aparece aqui o comentário óbvio. O comentário de pormenor já me obriga a olhar para a tabela para poder consultar as percentagens e dizer, dar suporte àquela afirmação que eu acabei de fazer, que é que apenas 14% das mulheres
é que têm o ensino superior. Portanto, a esmagadora maioria não completou esse nível, daí não serem muito literadas. E aqui está ele. Apenas 7 ou 14% destas mulheres, o que foi consultado aqui, frequência absoluta e frequência relativa, na forma de percentagem, destas mulheres têm o ensino superior. As restantes, na sua maioria, ou completaram o ensino básico, 20 ou 40%, ou completaram o ensino secundário, 22 ou 44%, consultado também na tabela de frequências. E com isto estaria interpretada esta variável qualitativa, que são as habilitações literárias da grávida. Antes de dar outro exemplo, vamos ver a ligação que existe entre o painel de navegação e a janela com o output propriamente dito. Nós vemos, por exemplo, que aqui o frequencies é o título deste pedido. A seguir aparece esta informação que diz que a base de dados que foi utilizada está nesta localização e tem este nome, chama-se isso o Active Dataset. Não é uma informação muito importante, portanto eu vou ou escondê-la ou apagá-la. Qual é a diferença? É que um livro que aqui no painel de navegação esteja aberto, como é o caso do título, do Active Dataset, das estatísticas, significa que a informação está visível no painel do lado direito. Um livro, como é o caso das notas, que esteja fechado, significa que a informação está escondida. Se eu der um duplo clique no livro, ele abre-se e a informação surge. Neste caso das notas, tenho aqui informação útil, nomeadamente o comando que deu origem a estes objetos, que me poderá ser útil no futuro, pelo que eu vou simplesmente escondê-lo com um duplo clique de novo. Já o Active Dataset eu posso apagá-lo, portanto, em vez de dar um duplo clique no livro que apenas o esconderia temporariamente, eu posso premir mesmo a tecla Delete no teclado e é preferível fazê-lo no painel de navegação e não do lado direito. Portanto, o ideal é, em vez de selecionar o objeto do lado direito e apagá-lo, é selecionar a sua descrição do lado esquerdo e premir a tecla Delete para o apagar. Mas atenção que apagar é definitivo, não é o mesmo que ocultar, que esconder. A segunda tabela, cujo título diz Statistics, mostra que houve 50 respostas válidas a esta pergunta das habilitações literárias e que não houve nenhuma não resposta, 0 missings. Mas isso também aparece aqui na tabela de frequências. Válidas, um total de 50. Se houvesse não respostas, isso também apareceria aqui identificado. Portanto, também vou apagar esta tabela de estatísticas para que fique apenas o que é importante, que são a tabela de frequências e o gráfico de barras, neste caso, além dos comentários. Agora, vamos avançar na análise e vamos, por exemplo, descrever uma outra variável, que é se a grávida é obesa ou não antes de engravidar. Porque, como sabemos, a obesidade é um fator de risco para a gravidez. Queremos caracterizar essa variável. Já se trata de uma variável do tipo sim ou não, logo qualitativa nominal e não ordinal, pelo que, além da tabela de frequências, já devemos apresentar um gráfico circular e não o gráfico de barras. O caminho é o mesmo, o menu Analyze, Estatísticas Descritivas, Frequências, ou, alternativamente, podemos premir este botão que se chama Recall Recently Used Dialogues, portanto, ir buscar as tarefas mais recentes que eu pedi ao SPSS. A primeira delas é o Frequencies e volto a aceder ao mesmo comando em que estive há pouco. Mas as escolhas que eu fiz permanecem nestes menus, pelo que eu devo primeiro fazer reset para limpar as escolhas de há pouco e agora identificar a nova variável que quero analisar, que é a última. A tabela de frequências já está ligada. Nos gráficos vou pedir então um gráfico circular, que em inglês se chama pie, de tart, em percentagens também, frequências relativas. Continue e OK. E surge-me um segundo ramo aqui no painel de navegação, cujo título é o mesmo, Frequencies. Logo por aqui fico com a ideia de que eu devo alterar isto para poder distinguir os dois e vou fazê-lo já. Por exemplo, o primeiro ramo tem a tabela de frequências e um gráfico de barras e uma variável que são as habilitações literárias da grávida. Ao clicar na palavra Frequencies, ela fica editável e posso atribuir um código que faça sentido para mim, como por exemplo TF, iniciais de tabela de frequências, mais GB, iniciais de gráfico de barras, da variável que eu defini na base de dados como se chamando abil_lit. E agora, se eu minimizar este ramo, premindo aqui o botão do menos, eu sei claramente onde é que está a análise desta variável e posso abri-la a qualquer instante. O mesmo vou fazer então para este segundo ramo, só que agora é TF, tabela de frequências, mais GC, gráfico circular, da variável obesa. E, desta forma, já tenho os dois ramos perfeitamente identificados. Em vez de aparecer frequencies, eu sei claramente onde é que estão cada uma das variáveis.